Então vamos lá. Bom dia, turma, né? Bom dia para quem eu já havia falado. Na aula passada, nós demos introdução aqui ao módulo 1, tá? Do livro de vocês, falei o que nós iríamos estudar, ok? Durante esse primeiro bimestre, né? Que vamos praticamente até base de ecologia, tá? Podendo com que bases da ecologia, a parte final dela, ciclos biogeoquímicos, fiquem para o início do segundo bimestre, tá? Dependendo do andamento das nossas aulas, beleza? Então, hoje, né, a gente vai falar sobre introdução à biologia e um pouco sobre a origem da vida, tá? Pelas diversas teorias que existem, tá? No ramo da biologia. Aula passada, né, a gente até falou aqui, alguns alunos também responderam, nós falamos sobre vida, né? Que eu te perguntei para vocês o que é vida e muitos responderam, né? Que vida é nascer, desenvolver, né? Se desenvolver, crescer, reproduzir e, infelizmente, depois do que? Morrer, né? Tanto é que eu falei para vocês que o conceito de reprodução para nós aqui, né, é diferente dos outros seres vivos. Os outros seres vivos, eles reproduzem para gerar descendente, para fazer com que a sua espécie não suma, né, para que a sua espécie não entre em extinção. Já a reprodução para nós, ela tem mais a ver hoje com afetividade, carinho, né, troca de prazeres, do que a ver com reproduzir, tá? Então, o nosso conceito de reprodução biológica ele é diferente dos animais. Os animais vão lá, não tem carinho, não tem afetividade. Você já viu um animal na rua, você já viu algum determinado animal cruzando, então não tem afetividade, não tem carinho. É só para perpetuar a espécie, para fazer com que ela não entre em extinção. E nós não mudamos, né? Falei para vocês também, entre outras características, né, da vida aqui, a nossa composição química, que todo ser vivo, né, toda matéria, ela vai ser composta por átomos. Então você tem lá um átomo, né, uma matéria divisível. Então, átomos formam moléculas e essas moléculas vão formar a matéria, tá? E lembre que matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, tá? Então a composição química dos seres vivos ela é composta por átomos, átomos formam moléculas, moléculas formam célula, né? A célula forma matéria, forma órgãos, órgãos formam um organismo e um organismo forma nós, tá? Então essa é uma composição química complexa. Da menor partícula, né, que a gente não tem capacidade de enxergar, nem o microscópio mais potente que existe aqui na Terra consegue, por exemplo, observar o núcleo, né, do átomo. Ah, professor, mas como é que eles sabem lá como é composto um núcleo? Lá, claro, por experimentos radioativos, né, estudando a composição, descobriram, né, como é que é um núcleo, tá? Mas nem o microscópio mais potente consegue fazer a observação de um átomo. Falei para vocês também, turma, sobre a organização celular. Falei para vocês que a organização celular, né, você vai ter dois tipos de células. Você tem células unicelulares e células pluricelulares. Já fala uni, né, única. E uma célula eu estou falando um pouquinho mais rápido porque eu já falei isso na aula passada, tá? Então, uma célula unicelular quer dizer aquela que só tem uma, né? E geralmente você vai ver aonde? Geralmente no ser procariótico, aqui no paramécio, né? Onde ele é composto por uma única célula. Já um pluricelular, ó, nós é composto por vários tipos de célula. Epitelial, célula nervosa, célula conjuntiva, entre outros tipos de célula. Tá? Então, quando eu falo de um organismo pluricelular, são várias células, né? Uma pluralidade de células que esse organismo vai encontrar. E a gente viu também que na composição celular existem dois tipos, né? Você vai ter as células procarióticas e as células eucarióticas, tá? Na eucariótica, você vai ter animal e a vegetal. Nas procarióticas, você vai ter uma célula bactéria lá, né? Uma bacteriana. Ah, professor, mas e o vírus? O vírus, professor, ele é? Não, tá? No meio científico, o consenso, o vírus não é um ser vivo, tá? Por que, professor, que o vírus não é um ser vivo? Porque ele é acelular. Para um vírus funcionar, ele precisa o quê? Usar o metabolismo, usar o mecanismo
de outra célula. Sem a ajuda de outro, ele não consegue, tá? Sem a minha célula, eu não consigo, ok? Metabolismo. O metabolismo são as reações que ocorrem no nosso organismo, fundamentais, tá? Para a nossa atividade vital. Por exemplo, aí, você tomou café da manhã. Eu acho, né, que você tomou café da manhã mais cedo, né? Uma hora e meia, mas uma hora e meia atrás, você deve ter tomado café. Você deve ter comido algo. E esse alimento que você ingeriu, ele vai lá para o seu estômago, logicamente, né? Ele vai ser quebrado, vai ser degradado, posteriormente ele vai ser absorvido lá no intestino. Quando é absorvido lá no intestino, ele vai para a célula. E nas células, elas utilizam isso. Quando elas estão utilizando esse alimento que você comeu no café da manhã, metabolismo, vão estar produzindo energia, vão estar liberando carbono, entre outras atividades dentro do seu organismo, tá? Reações a estímulos, tá? Todos nós temos reações, por isso que nós temos os sentidos, né? Nós já temos nosso sentido. Quais são as funções dos sentidos? Tato, paladar, olfato, perceber tudo que está ao nosso meio, tá? Então, tato, olfato, paladar, e outro, eles são o quê? Perceber, sentir esses estímulos que estão ao nosso redor. Logicamente, também determinados internos. Adaptação. Pessoal, todo ser vivo tem que se adaptar ao ambiente. Caso ele não se adapte, ó, não sobrevive. É igual nós. Se você não se adaptar a este mundo moderno, né, como diz lá a postura de filosofia, pós-modernidade, né, Zygmunt Bauman lá, que vão ter uma viagem com isso lá, falar, nesse mundo pós-moderno nós temos que nos adaptar. Se você não se adaptar, você não consegue sobreviver. Você não vai sobreviver. É igual assim, eu vou ter que trabalhar numa empresa X, mas lá eles contratam Y. Se você não for Y, se você não se adaptar àquele meio, já era. Você estudou isso em história, você estudou em geografia, mas em história, né, a partir lá da Revolução Industrial, né, da máquina, a partir da Revolução Industrial, muitas profissões surgiram, muitas profissões tiveram que mudar, algumas foram extintas. Por quê? As pessoas tiveram que se adaptar àquele meio de mudança. Ocorre com os seres vivos. Por exemplo, se um ser vivo, o ambiente mudou para verde, a grama era tudo cinza. Antes a grama era cinza. Agora a grama ela é verde. Então aqueles animais que são verdes, que antes não conseguiam sobreviver na grama cinza, eles eram predados, né? Eles serviam de alimento para outras espécies. Eles não conseguiam se camuflar. Agora, como é verde, eles conseguem. E aqueles que têm coloração, né? Aqueles cinza, por exemplo, eles não vão, eles vão ser avistados. E agora o que vai acontecer com eles? Não estão mais adaptados. Eles vão acabar morrendo, porque estão sendo enxergados, estão sendo predados. E reprodução foi aquilo que eu falei para vocês, tá? É o ciclo vital. Eu até perguntei na aula passada, quem quer ter filho? Um falou, eu quero, professor. Eu não quero, né? Eu quero procriar, eu vou querer gerar filhos, eu vou fazer um time de futsal. Não, professor, eu não quero. Travou aí, pessoal? Tá travando aí o áudio, a imagem? Não, professor. Agora começou a travar. A imagem está travando, mas o áudio está normal? Tá. Não, mano, ele vai ter que arrumar uma nota, o Wilson disse que sempre. Peraí. Obrigado. Então, todos nós temos que passar. Para a gente existir, os nossos ancestrais, são nossos pais, deram origem aos nossos pais, tiveram que reproduzir. Senão, a gente não estava aqui hoje em dia, né? Então, depende, né, do ciclo vital, é a reprodução. Se não reproduz, infelizmente, as espécies vão deixar de existir. Turma, antes de eu começar essa parte de método científico, um recadinho para vocês, ok? O para casa, tá? O para casa vai ser a página 9. Aqui, ó, essas páginas aqui não são todas, tá? Eu vou mandar lá no grupo da página 11, página 12.
quais são as questões, tá? Lembra lá que eu nunca coloco todas, tá? Eu vou falar, ó, na página 12, faça somente a questão 6 e questão 7, por exemplo, tá? Então, eu vou passar o para casa. A nossa aula não vai ser os 2 horários, ok? Então, a página 9, página 10, 11 e 12. Só que aqui na 11 e na 12, eu vou falar quais são as questões. Eu vou colocar página, vou colocar o número da página, entre parênteses, eu vou colocar o número das questões. Beleza? Deixa eu compartilhar o outro slide aqui. Ainda no capítulo 1 aqui, vamos falar sobre o método científico, né? Então, a gente viu o que é vida, a gente viu o que é a parte da origem, né? De ser vivo, de metabolismo, algumas características. Agora, vamos ver aqui também outra parte importante, né? O que é a ciência? Já que nós estamos falando de vida, origem do ser vivo, estudo das espécies, reprodução, metabolismo, né? A gente tem que saber o que é a ciência, né? O termo ciência aí deriva da palavra latina, né? Scientia, que significa o quê? Ó? Conhecimento. Mas, pessoal, a ciência, só existe a ciência, ciências, a ciência biológica, ou a gente tem outro ramo de ciência? Uma pergunta. Não, não, não. Vários, né? Existem outros. Existem outros, né? Outros tipos de ciências, ok? Então, não é limitado somente a ciências biológicas, a ciências, né, naturais. Então, a ciência ela é um ramo, tá? É tudo aquilo que você vai adquirir conhecimento, né? Você vai ter lá biologia, química, física, entre outros, tá? E a ciência, né, ela é o resultado de pesquisas e tentativas, né, e métodos. Vou pegar a canetinha aqui, né? Através de pesquisas e tentativas ao longo, tá, das décadas, ao longo dos séculos, ok? Junto aqui, ó, com diversos tipos de cientistas, diversos tipos de pensadores, né, que foram contribuindo para o pensamento científico, para a formação das ciências nas suas diversas áreas, tá? Diversos tipos de teorias que hoje existem, tá? Através de metodologias, leis, fatos, né, que formam, né, o elemento de continuidade. Então, a ciência ela não está estagnada, tá? Ela está em constante crescimento, constante conhecimento. Hoje, turma, muitos cientistas, muitos falam que as ciências, hoje, ela está um pouquinho mais lenta do que antigamente, né? Porque antigamente era tudo mais novo, a tecnologia estava lá surgindo, então lá você tinha muito mais o que descobrir, né? No passado, foi um boom, né? Foi uma explosão, principalmente lá Toda vez eu esqueço, toda vez eu pergunto para a professora de filosofia, mas na época do iluminismo, tá? No iluminismo aqui, ó, tá? Vocês estudaram, vocês vão estudar em filosofia, né? Sociologia, acho que é filosofia, em história, arte, né? A parte do iluminismo, né? O iluminismo foi também um boom, né? Para a ciência. Por que, professor, a ciência teve um boom no iluminismo, tá? Porque lá você tinha aqui, ó, a curiosidade, você tinha a pergunta, o questionamento, tá? Então, aqui, turma, foi o que teve o auge, tá? Aonde cresceu, onde teve mais pesquisa, mais desenvolvimento da ciência, mais descoberta. Mas ela ainda continua, tá? Gradativamente em continuidade, né? Fui redundante aqui porque gradativamente é uma continuidade, né? Sendo aperfeiçoado e ampliado ao longo, né, da história do homem, tá? Então a ciência está em constante desenvolvimento, constante mudança, tá? Ela não é fixa e ela não é, por exemplo, assim, a única verdade, tá? E como eu falei para vocês, ó, as ciências naturais é dividida em biologia, física, química, geografia, astronomia, entre outros. E elas buscam, ó, entender o quê? O funcionamento, né, da natureza. Por que chove? Como chove? Claro que hoje a gente já sabe, né? Como chove. Hoje a gente já sabe por que chove, já sabe como que origina a vida, né? Mas pense há muito tempo atrás. Aristóteles, lá atrás, observando por que essa pedra não se mexe? Por que essa pedra está parada? Será que essa pedra sente dor, né? Aquela viagem, né? Aquela transcendência.
O cara fica lá. Igual aqueles caras do Proerd, né? Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Por que isso existe? Entendeu? E a partir disso, né, pessoal, também aqui, ó, como eu falei para você do Aristóteles, e os grandes gregos, né, eles pensavam aqui, ó, né, foram os primeiros a construir, né, um método científico, né, a observação da natureza, porque eles queriam, ó, falei aqui para vocês, ó, biologia, física, química, geografia, astronomia, tentavam entender a natureza. E como que eles tentavam entender a natureza? A partir, ó, da observação. Tudo você observa, tudo você vai observar, tudo você vai ver como funciona, tá? E os sábios gregos dedicaram-se ao interessante exercício intelectual de descobrir, né, as leis da natureza, já que o universo se encontrava, né, sobre o controle dos deuses, né? Então, para eles estavam a entender, como é que isso funciona? Como eu falei para vocês, por que chove? Por que aquela árvore, quando cai o fruto, depois lá onde caiu um fruto, pode originar uma outra planta lá, né? O que é aquilo que tem dentro dela que faz com que surja uma nova planta, né? Então, eles tentavam entender como ocorria as leis da natureza, né? O funcionamento do nosso universo, se a Terra era plana, se a Terra é redonda, né? Na época, a gente sabe que ela é esférica, né? Então, entre outros pensamentos, né? E o Esse, principal... professor, Oi? queria saber se tem como o senhor disponibilizar esse slide lá, só que só o slide, Sim, eu mando. tá? Avisa lá, manda uma Obrigado. mensagem. Eu posso esquecer, tá? Manda uma mensagem. Professor, manda um slide. Beleza. Tá? Aí eu mando. E o Aristóteles, como eu havia falado para vocês, né? De 383 a.C. a menos... Opa, 3.000 não. 383 a.C. a menos 322. Como assim, professor? Você sabe, né? Você já estudou lá, que você tem aqui, né? Antes de Cristo, né? Eita, ficou horrível, né? Aqui, na verdade, é depois de Cristo e você tem antes de Cristo, né? Você sabe que a contagem para você chegar antes de Cristo ela vai diminuindo, né? Então vem menos até chegar o zero lá, o nascimento de Cristo. Depois do nascimento de Cristo você começa a contar 1, 2, 3, né? E assim vai. Tá? Então Aristóteles, é que eu não enxergo aqui a borrachinha. Cadê a borracha? Opa. Só um minutinho, cadê aqui a borrachinha? Então, turma, né, o Aristóteles, ele já tentava explicar, ele já tentava entender como era o funcionamento, né, das leis da natureza. E o Aristóteles, ele, pessoal, foi importante porque, ó, a partir dessa observação, ele propôs critérios. Quais eram os critérios do Aristóteles? Professor em sala de filosofia e sala de biologia. Porque a gente tem que entender o método científico. Tá? O Aristóteles, nos seus primeiros critérios, de observação do mundo, né? Aqui, ó, o Aristóteles, no seu critério ó, de observação do mundo, ele propôs 3 passos. Quais eram os 3 passos? Primeiro, você observa. Depois, você identifica um padrão. Estou vendo que todo início de época de ano chove em Macapá, né? Estou vendo que se repete. Depois, elaborar uma hipótese, né? Um questionamento. O Aristóteles, pessoal, ele parou por aqui, tá? O Aristóteles, ele parou aqui, ó, na elaboração. Então, Aristóteles, primeiro ele observava, identificava um padrão e depois tentava responder, né? Aqui, ó, o Aristóteles, né? Quem jogou Assassin's Creed vai lembrar do Aristóteles, né? Assassin's Creed Odisseia, né? O Aristóteles lá, representado por ele, né? Então, aqui, o Aristóteles ele só ficava nesses 3 passos. Observação, identificação e elaborava uma hipótese. Mas depois do Aristóteles, pessoal, veio outros importantes, tá? Que tentaram entender o funcionamento do universo. Principalmente lá, a partir, né,
de depois de Cristo, já século 12, 13, teve o Al-Haytham. Tá? Eu não coloquei aqui as informações sobre o Al-Haytham, tá? Aquele livro de vocês não pedia também, então eu acabei não colocando essa informação. O Al-Haytham, ele já foi um que já propôs, ele aprimorou, né, o método científico do Aristóteles, a partir da observação, né? Observação, identificação de padrão e o levantamento de uma hipótese, de uma questão. O que o Al-Haytham já chegou? Ele já chegou à fase experimental e à conclusão. Então, o Al-Haytham, ele já observava, ele já analisava, já levantava uma hipótese e experimentava. Então, foi importante, né, a partir do Al-Haytham, para entender esse funcionamento. Então, o Al-Haytham já começou a fazer experimentos, já começou a analisar. Por exemplo, o Al-Haytham, no egípcio, tá? Ele analisou um corpo. Ele viu que o corpo tinha tubulações, que ele falou tinha canais. A gente sabe que essas tubulações, esses fios, são o quê? Artérias, veias, capilares, né? Que distribuem o sangue, né? Dentro do nosso organismo, né? Sangue oxigenado, que é o sangue venoso, que é o sangue arterial, e também o sangue venoso, né? Que é rico em CO2. Também teve outros, tá? Pessoal que utilizaram lá, principalmente Galileu Galilei, né? Importantíssimo para fundamentar, né? Concluir lá a tese do heliocentrismo, né? Que ele falou, não, através da lunetazinha dele, né? Ele começou a observar e verificou que sim, né? Lá, através do Nicolau Copérnico e Kepler, que a Terra ela não é o centro, né, do universo, e sim quem é o centro do nosso sistema solar é o Sol, né? E todos os astros rodam, né, em seu redor, né? Quem tiver curiosidade lá, pesquisem lá sobre o Galileu Galilei e a Igreja. É bem legal lá a história dele, né? Dele e a Igreja quando ele foi confirmar a teoria do heliocentrismo, tá? E ainda aqui, pessoal, para entender o fenômeno da natureza, o método científico, tá? O método científico faz com que a gente consiga entender. E esse método científico, como eu havia falado para vocês, já tinha sido proposto por Aristóteles, né? E por outros. Por exemplo, aqui, você foi lá comer uma goiaba. E quando você comeu a goiaba, você verificou, opa, tem bichinho lá dentro, né? Você está aqui, você viu, mas como é que surgiu esses bichinhos dentro da goiaba, né? Aí você ficou analisando, você ficou pensando, será que esses bichinhos sobem através das raízes? Eles vão pelas raízes e lá chegam ao fruto? Ou será que eles vêm dentro do fruto? Ou será que esses insetos, né? Moscas, vespa, mariposas que estão voando aqui próximo a ele, que colocam lá dentro? Através disso, né? Através da observação, levantamento de hipótese, que foi desse questionamento, né? Que ele fez através da raiz, através lá dentro, através de mariposas, insetos que colocavam lá. O que que você faz? Experimenta. Você vai para a fase experimental. Ó. Você pega, coloca alguns sacos, né? Ó. Você fechou uns e outras não. Outras você deixou aberto. O que que aconteceu? Aquela que você fechou, colocou uma proteção, você verificou, ó, que não deu bichinho da goiaba. E aquela que você deixou sem proteção, ó, cheio de bichinho da goiaba. Isso aqui já é um método científico. Você já está analisando, você já está indo atrás de solucionar essas perguntas, né? Essas hipóteses, esse questionamento. E depois que você chega à conclusão, ó, então eu concluí que o bichinho da goiaba, ele dá origem através de mosca, através de vespa, que lá pousam, colocam seus óvulos, esses óvulos eclodem, dão origem à larva, essa larva se alimenta daquele fruto, até ela se desenvolver, passar por metamorfose e de lá sair voando, né? E depois você conclui e distribui, né? Você tem que passar essa informação para o próximo, né? Então, o método científico, pessoal, é para que as pesquisas do cientista tivessem valor. Ah, tá, então eu tenho que fazer todo um passo a passo, eu tenho que divulgar para ter valor, sim. Se você falar só de boca, vai ser o conhecimento empírico, conhecimento popular, né? Igual aquela série, tem uma série legal, eu estava assistindo ontem, né, na Netflix, lá
das lendas brasileiras, né? Da Curupira, a bicha-queca lá, né? Então, aquilo é conhecimento empírico. Olha, tem o boto, né? O boto, ele vem à noite, sai da água e reproduz. Tudo isso é conhecimento empírico. Já foi comprovado cientificamente? Não, né? Não foi comprovado. Então, é o conhecimento empírico, conhecimento popular, aquele conhecimento lá, ó. Se eu comer manga com... Manga com o quê, pessoal? Manga com leite, né? Manga com suco. Eu vou morrer. Eu vou ter... leite, professor. Manga com leite. Eu vou ter indigestão, né? Minha avó falava. Se eu comer não sei o quê, vai me dar isso. Se eu colocar uma folha aqui próximo à minha virilha, né? Próximo à genitais, vai passar aquela dor, né? De um animal lá, né? A dor é veado, tá? Não é veado, é um animal, tá? Não é aquela outra forma pejorativa, tá? Então, tudo isso, pessoal, é conhecimento empírico, né? Tudo isso é conhecimento popular. Então, se você não concluir, você não divulgar, não vai valer de nada. Então, por isso que o método científico ele foi elaborado, para que o cientista valesse, né, desse valor em tudo aquilo que eles divulgassem, tudo aquilo que eles escreveram, né? E não fossem divulgadas informações falsas ou desprovidas, né, de comprovação experimental. Então, ficou estabelecido um consenso entre os pesquisadores. Haveria um conjunto de procedimentos que todos deveriam utilizar, que é um método científico. E quais são as etapas do método científico, tá? Você primeiro observa um fenômeno, como eu falei. Você vai observar, depois você vai o quê, ó? Perguntar, né? Você vai fazer questionamentos. Depois que você faz os questionamentos, você elabora, ó, hipótese, ó, lembra aqui, ó, tá no plural. Não é só uma, são várias hipóteses. Okay? Por que aquilo acontece? Aí você vai para a fase, né, experimental. Você vai analisar, você vai fazer experimentos, testes, para ver que dentro dessas hipóteses, qual irá funcionar. Depois você analisa o resultado e depois você, ó, publica, né? Você vai fazer a publicação para que outros possam estudá-lo, para que possam refutá-lo, né? Para que possam ver se é verdade ou se é falso. Ó, falar para vocês, em biologia, você tem, quando você vai concluir seu curso, você faz um TCC e você faz um artigo. Só que você escolhe qual você quer apresentar. Por exemplo, eu fiz um artigo em grupo. Não, o meu TCC foi eu e mais 4. Foram 5 pessoas para fazer um TCC. A gente fez um TCC sobre... Era para a gente ter apresentado, né? Mas a gente não quis. Sobre... Meu Deus, eu esqueci o nome. Plantas que tem no colégio, em escola pública, colégios municipais, e que são venenosas e que as pessoas não sabem. A gente foi em vários colégios de escolas municipais e a gente verificou as plantinhas que lá tinham presente. A gente fotografou, catalogou e divulgou, né? Então, o nosso TCC foi isso, baseado em plantinhas que tinham em colégio que poderiam trazer prejuízo, caso uma criancinha lá, né, do fundamental, poderia se comer, travou, né? Então a gente fez um TCC baseado em plantas que tinham em colégios municipais, né, que é Colégio da Educação Infantil, lá o EMEI, Meu Prédio, Laranja Lima, Pequeno Príncipe, né? Então a gente ia nesses colégios, a gente foi em vários, mais de 30, para ver se tinha plantinhas que poderiam trazer prejuízo, né? Esse foi o nosso TCC, foi eu e mais 4. Já o artigo, tu poderia fazer sozinho ou em dupla, né? Não poderia fazer mais de 2. O meu artigo foi aqui no Cerrado do Curiaú. Bem aquilo lá. Quando você vai ali perto da Polícia Rodoviária Federal, né? Tem aquele cerrado, mas só que mais para dentro do Curiaú. O que eu fiz? Anais de besouro, que trazem prejuízo, broca da madeira. Só que eu queria fazer análise de DNA. Não dei lá para fazer análise de DNA, porque o cara lá pediu dinheiro e o IEPA não tinha dinheiro e eu não tinha dinheiro. Então, eu tive que mudar para fazer só em questão de armadilhas. Aonde que a gente consegue encontrar esses besouros e identificar o padrão deles. Eu sei que, aí, resumindo, o meu artigo foi, eu criei armadilhas
com um feromônio, que é álcool 70, e eu verifiquei, eu coloquei ela em várias posições. 50 centímetros do solo, 1 metro, 1,5 metro, 2 metros do solo. E eu verifiquei que elas sobrevoavam a 1 metro do solo. Tá? 1 metro, 1,5 metro do solo, onde estavam presentes, e lá que elas degradavam e colocavam fungos e destruíam madeira. Era isso. Então, eu tive que divulgar. Eu divulguei lá, né? Mas aí, se algumas pessoas leram, se algumas pessoas observaram, né? Você divulga lá no CASP, né? No CASP, né? Que é de divulgação científica. Aí você deixa lá para quem quiser ver, para quem quiser estudar. Então, tudo, pessoal, tudo você tem que compartilhar. Mas, professor, cheguei na análise do meu resultado e deu errado. E agora, o que eu faço? Você volta. Se deu errado aqui, você não conseguiu chegar numa conclusão, você volta. O experimento. Deu errado o experimento. Volta para outras hipóteses, elabora novas hipóteses, depois volta. Ó. Assim que funciona. Okay? E aqui, como eu falei para vocês, ó, como é um método científico? Observação, perguntas, hipótese, experimento, análise e conclusão. Tudo isso aqui você vai ter que fazer. Ah, professor. Professor, Oi? o que é TCC? Trabalho de conclusão de curso. Qualquer curso que Sim. você for fazer. Quem é que tem pai aí que já se... Quem é que tem pai que está formando aí? Já formou ou formou? Você deve ter visto o pai de você. Quando eu falo pais, né? Mãe e pai, né? O homem e a mulher. Ele estressado, louco, né? Pra horas e horas na frente do computador lá, digitando, fazendo tese, né? Que é para concluir. Todo curso que você vai fazer, você tem que apresentar um trabalho de conclusão. Senão você não forma. Você não vai formar. Você vai lá, por exemplo, um colega meu, ele vai... Como teve pandemia, né? A conclusão do curso dele, a apresentação do TCC dele é agora. E o TCC dele, ele está se formando em Direito, aí ele vai apresentar algo sobre crimes virtuais. Então, o trabalho de curso dele é sobre crimes virtuais. Então, ele observou quais são os crimes virtuais. Ele fez perguntas, como esses crimes virtuais acontecem. Levantou a hipótese, esses crimes virtuais acontecem mais com pessoas idosas. Cai lá no fake do Zap, né? Verifiquei que quem cai mais no fake news do WhatsApp são pessoas acima de 40 anos, né? É o titio, o vovô, que acreditam lá naqueles textos que são compartilhados, né? Aí ele vai analisar, vai fazer experimento. Como experimento? Vai buscar, vai ter que se virar. Aí ele vai analisar, verifiquei que quem cai mais em fake news são as pessoas de 40 anos a mais, né? E ele vai concluir, né, o trabalho de curso dele sobre fake news, por exemplo, né? Sobre crimes na internet, tá? Então você vai concluir. Qualquer trabalho, qualquer área que você for, tem um leque lá, você vai fazer. Por exemplo, teve um colega que formou em Educação Física e ele falou sobre o esporte amapaense. Só que ele falou num ponto mais assim voltado para a crítica, né? Não tem incentivo, ele falou, entendeu? Tudo isso. Não é. Uma colega minha farmacêutica que se formou lá pela Unifap, o trabalho, só que ela não fez TCC, ela fez artigo. O artigo dela foi fixação de... Um momentinho, estamos furando a parede aqui, não trouxe. Fixação, uma propriedade do milho para fixar perfume, entendeu? Ela extraiu lá algo lá que era para fixar. Então, você tem um leque. A área que você escolher, você vai ver lá um tema que você domina, né? Que você vê e você domina. Como eu gosto muito de vertebrados e invertebrados, eu fui para o invertebrado, né? Então, eu fui para algo que eu gostava. Eu não ia, por exemplo, plantas. Professor, você gosta de plantas? Não muito. Mas eu não iria, né? Para planta. Mas eu não iria. Mas você vai para algo que você gosta. Professor? Oi? Qual é a diferença entre TCC e artigo? É que o TCC você vai se basear mais em teses.
você vai pegar mais referências, mais citações, você vai analisar alguns dados. Já o artigo, como é um artigo científico, tu vai criar algo novo, entendeu? O TCC, em vez de se baseia, tu pode se basear em outras ideias. É por isso que ocorre muito plágio no TCC. Por isso que tem muito plágio, que algumas pessoas acabam copiando ideias de outro. Mas no artigo, praticamente, vai ter que criar algo novo. Tu vai ter que buscar uma ideia lá, tu vai ter que verificar, estudar algo, tá? Ir para a fase experimental, tu vai ter que fazer experimento, entendeu? Por exemplo, lá, no Ceará, lá no Cerrado, na Caatinga, tem muito caju. Muito caju. E a maioria dos artigos científicos lá não tem mais para onde tu ir. Praticamente já foi tudo feito relacionado a caju. Propriedade química do caju, o caju como fitoterático, é isso, dermatológico, então já tem tudo, entendeu? Tu vai para a fase experimental, tu vai fazer um experimento, né? Já no TCC tu não vai tanto para a fase experimental, né? Mais sobre análise de dados, verificação de outras coisas, entendeu? Um artigo científico mesmo lá, tu tem que verificar, tu tem que comprovar cientificamente que aquilo ocorre, ok? Mas, por exemplo, lá, se tu for fazer filosofia não. Filosofia, pode ser filosofia, psicologia, falar psicologia. Mas tu vai fazer um trabalho de conclusão de curso, né? Tu vai estudar lá a Lumena, tu vai fazer o teu trabalho de psicologia lá, a Lumena e as suas frases impactantes, né? Que ela utiliza muitas frases, termos técnicos. Aí, entendeu? Você vai. Entendeu? Mas no artigo você já vai mais para a base científica, tá? Você vai ter que mais ter pautado, você vai ter que comprovar aquilo cientificamente. Okay? Aí tu pode escolher, mas tem, ó. Lá no meu curso eu poderia fazer lá o artigo e o TCC. A gente escolheu os dois, mas dos dois a gente teve que apresentar um. Entendeu? Aí vai, já pensou se tu reprova um, aí o outro tu já tinha te salvo, aí tu conseguia concluir teu curso. Entendeu? Aí tu pode, tá? Experimentos, tá, pessoal? Falando em método científico, falando em ciências aqui, a gente tem que executar, né? Ao executar um método científico, vou levantar aqui, o método científico, você tem que fazer o quê? O cientista tem que analisar o seu experimento, avaliar o resultado, né? Para ver se houve, né? Comprovação se aquilo é verdadeiro. E, pessoal, nessa análise de resultado, nesses experimentos que ele precisa fazer, ele vai totalizar diversos, né, sendo redundante de novo, diversos tipos de experimentos, né, à procura de várias informações, de várias confirmações para aquela hipótese, né, para aquela pergunta que ele fez, tá? E dentro, pessoal, dentro essa experimentação para ele fazer, para verificar, para ele confirmar a hipótese, ele tem que fazer o quê? Ó? Efeito placebo. E o que está, claro, não vou entrar em questão política aqui, mas a gente vê hoje, pessoal, vocês aí acompanham as mídias, você vê o quanto o efeito placebo aumentou. Teve muita procura dele, por exemplo, lá, uma palavra em evidência na mídia. Vou falar de novo lá da menina do Big Brother lá, porque eu não assisto, tá? Opa, acho que tá travando. Você não assiste, não? Não assisto. Mas por que o senhor sabe? Não. Mas é porque ela falou fenótipo, tá? E na biologia você utiliza fenotipicamente, né? Ela falou sobre fenótipo, ela estava falando sobre cor, colorismo, né? Algo assim. Aí ela falou fenótipo. Turma, fenótipo é tudo aquilo que vai ser expresso do seu gene, das suas características. Por exemplo, aqui você está vendo, ó, cabelo cri-cri, tá? Cor da pele, né? Preto, nariz mais grande, boca. Então, o fenótipo é aquilo que vai ser expresso, tá? As suas características do genótipo. Então, ó, você tem genótipo, o genótipo são os seus genes. O fenótipo, ele é resultado do seu genótipo mais o meio ambiente. Como assim, professor? O meio ambiente pode interferir nas minhas características? Pode. Se você for branco e sair todo dia 1h da tarde, o que vai acontecer com sua pele? Vai escurecer. Vai escurecer. Vai escurecer, vai queimar, né? Então, vai acontecer isso, vai queimar, você vai ter manchas na sua pele, tá? Então, o fenótipo que vai expressar, ele muda. Então, por exemplo, o fenótipo estava em alta no Google lá, né? Mas uma palavra bem pesquisada.
Mas antes do fenótipo, estava aqui, ó, ele. Efeito placebo. Não é uma banda de rock que tinha aí, tá? Placebo. Alguém sabe me falar o que é efeito placebo? Professor, eu não sei, assim, muito, mas eu já ouvi falar que é tipo quando... Tá me ouvindo? Sim. É tipo quando alguma pessoa utiliza uma forma psicológica para fazer uma pessoa pensar que ela foi curada de uma doença, quando na verdade ela não foi. Ou então é algo que não tem efeito nenhum no corpo humano, E professor, diferente dos medicamentos. Podem falar. efeito placebo é quando uma pessoa ela acha que ela tá doente e aí tipo o médico ele vai lá passa um medicamento que na verdade não é medicamento só para ela pensar que é um medicamento para ela achar que ela tá melhorando, então o Isso, corpo vai reagir da forma que ela tá imaginando melhorar, entendeu? Carvalho. exatamente isso aí. Carvalho. Tu tem pai e Oi. mãe? Tem, Mora contigo? só minha mãe. Tá, tua mãe. Quando tu era bebezinha não, criança. Tu caiu, ralou o joelho. A tua mãe foi lá e deu um beijo na tua testa e falou: você vai ficar bem. Aí você acreditou. Isso é um efeito placebo? É, Né? Então, o efeito placebo, né? Ele pode ser, por exemplo, aqui, ó. Você está utilizando o medicamento, ele melhorou você. Você comeu um bombons e ele melhorou. Opa, você está acreditando, tá? Então, o efeito placebo, pessoal, ele pode ser também, tipo, por exemplo, lá para a criação do coronavírus, foi utilizado um placebo, tá? Mas assim, ó, só voltando aqui de novo, quando vocês falarem, professor, utilizou o medicamento lá, que não tem nenhuma eficácia, não tem nem um componente químico nele lá, e a pessoa acredita, né, que ele vai melhorar. Por exemplo, uma vez eu vi um efeito placebo na minha sobrinha. Eu vi. A minha irmã, né, técnica de enfermagem. Aí ela estava com dor. Não sei se ela inventou uma dor, não sei. A minha irmã, ela pegou soro fisiológico e aplicou. Falou que era bezetacil, soro fisiológico ARD. Aplicou nela. Vou aplicar bezetacil, tu vai ficar melhor e tu vai voltar para a escola. Aplicou o soro. E ela depois, eu estou melhor. Então, foi um efeito placebo. Né? Ela acreditou que aquilo curasse. É como lá o beijo da mamãe. Meu filho, vai ficar bem. Tá? Você vai ficar curado. E você acredita. Só que agora, pessoal, o efeito placebo, para você testar, por exemplo, aqui, um medicamento, a vacina do coronavírus, né? Você vai utilizar uma outra propriedade lá que não tenha aqueles compostos da vacina para você verificar o grupo controle. Na maioria das vezes não. Pessoal. No método científico, o efeito placebo, ele é utilizado para fazer o controle, tá? O controle do experimento. Por exemplo, lá, a Coronavac, né? Coronavac lá do Butantan. Eles divulgaram lá como foi feito. Eles mostraram lá sobre o efeito placebo. Só que assim, se você for utilizar um placebo e você for utilizar a vacina, se você fez com pessoas de 80 anos, você tem que fazer com pessoas com a mesma idade, de 80 anos, não, claro que você não vai encontrar uma pessoa de 80 anos, igualmente, com a mesma pressão sanguínea, mas com pressões sanguíneas semelhantes, tá? Com fluxo sanguíneo semelhante, com característica, pessoal, semelhante. Aí você faz o teste, aí você verifica. Opa, eu verifiquei que a vacina aqui, ela fez efeito. E o efeito placebo aqui Professor, não obteve nenhum resultado. Oi? então por que, tipo, se mas o efeito placebo ele só funciona em alguns casos só, né? Em alguns casos. Porque, tipo, se der placebo para uma pessoa que tá com Covid, ela não vai ficar boa, né? Sim, não vai. Mas o que, E, que eles queriam utilizar? Aquela pessoa, porque assim, ó, tem a ver com o psicológico também, como a colega falou aqui. Você toma aquele negócio pensando que é um medicamento e você fica bom. Você acreditou, ó, aquilo vai fazer, eu tô com dor de cabeça, eu vou tomar esse remédio aqui, ele vai fazer dor de cabeça, ele vai curar minha dor de cabeça.
Eu estou tomando esse antibiótico que é para uma bactéria, mas eu quero melhorar da minha cabeça. Você acredita tanto, que acontece o efeito placebo, acaba melhorando, né? Mas, para o método científico, o placebo, ele é utilizado mais para um grupo controle, para você verificar se funciona ou não. Aí, vamos supor que nas pessoas de 80 anos, a vacina e o placebo funcionaram. E aí, o que você vai ter que fazer agora? Professor, o senhor pode repetir a pergunta? Você utilizou a vacina e o placebo em pessoas com 80 anos. E o resultado nas pessoas de 80 anos, tanto do placebo como da vacina, foram iguais. E agora? Isso significa que Eu uma das acho que pessoas pensava que estava com Covid, mas não estava. Pode ser também, mas aí você vai ter que voltar, né? Você vai ter que fazer novos experimentos, fazer uma nova análise, né, daquele medicamento e mudar, entendeu? Porque você verificou que ficaram bem, né, que as pessoas ficaram bem, então você tem que voltar, tá? Mas é isso mesmo aí que vocês acabaram falando sobre o efeito placebo, ok? Professor? Oi? O placebo, ele não é necessariamente um medicamento, né? Ele é um efeito. Tipo, Ele é um efeito. Qualquer medicamento pode ser placebo, né? Vamos supor que, tá vendo esse medicamento aqui, ó? Cadê? Deixa eu pegar a canetinha aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, ó. Aqui na imagem você está vendo aqui, ó, que tem um medicamento e tem uma balinha, né? Vamos supor aqui, ó, que nesse medicamento aqui, ó, você distribua para ele e para ele aqui também. Aí, turma, nesse que foi para esse cara aqui, vamos supor, ele é o A. No A, e aqui ele é o B. Turma, no A, a propriedade química está aqui dentro. Você colocou a propriedade química aqui dentro, o efeito, né, o medicamento. E para o B, você tirou aquele pozinho branco lá de dentro, a propriedade química, e você passou para os dois. Entendeu? Aí você utilizou e vai verificar. Opa, nele fez efeito, porque lá tinha o medicamento. Aqui não fez, porque o placebo lá era só placebo, não tinha a propriedade química lá dentro, não fez efeito. Agora, se fazer efeito, você tem que voltar de novo lá atrás e analisar corretamente, entendeu? Mas você tem um placebo. O placebo é para o grupo controle. Se esse placebo tiver o efeito dele é você acreditar que melhorou. Opa, eu melhorei. Então, aquele placebo teve seu efeito. Não tinha uma propriedade, mas eu melhorei. Estou me sentindo melhor. Aí você tem que voltar e fazer todo o experimento de novo. Deixa eu compartilhar aqui o outro e encerrar, tá, a nossa aula de hoje, tá? Ó, capítulo 2, turma. Capítulo não, tá? Primeiro ano já é módulo. Cadê? E professor, na maioria das vezes, o que eles usam como placebo? Por exemplo, eles podem tirar... Opa, tá travando aí. Cápsulas vazias. Oi? Cápsulas vazias. Sem nenhuma propriedade, sem um efeito químico, entendeu? Eles tiram, desativam e colocam. Entendeu? É só para fazer um... Existe, às vezes, assim, tipo, uma pessoa vai numa farmácia e ela pensa que ela está comprando um remédio, mas na verdade ele está vazio. Sim, acontece, tem muito. Mas isso é crime? Olha, Né? Eles não podem fazer isso. poderia porque você está enganando. Notícia aí do que eu vi, que a Polícia Federal está investigando. A ivermectina, ela era feita com farinha. Tinha algumas ivermectinas que estão sobre investigação. Não tá, ele ainda está em investigação. Eles estão verificando mesmo. A suspeita deles é que tinha algumas ivermectina que era feita com farinha. Então é um E eu placebo. tomei ivermectina.
Ah, mas aí tu tem que saber se se era ela ou não, né? Mas está sobre investigação. Mas esse remédio não era para nenhum vírus, né? Era só para uma dor física, né? Não é para Esse remédio Covid, para serve para quê? prevenção. A ivermectina é para verme. Caramba! Nossa, que errado isso. Entendeu? Então, Mas ela estava sendo teve... utilizada, né, agora no Covid, né? Era ivermectina, azitromicina, um xarope lá e não sei o outro. Depois vocês pesquisam na internet, coloquem aí depois lá, investigação da Polícia Federal em ivermectina. Aí vocês vão ler. Procure sites confiáveis, tá? Turma, e o módulo 2, ok? Eu vou falar daqui a pouco lá com a Patrícia para ver se a gente faz essa aula junto. Okay? Se a gente faz sobre... Porque, como eu estou no primeiro ano, ela vai estar no segundo. Aí a gente faz o inverso. Eu estou no primeiro agora, ela está no segundo. Aí eu vou para o segundo e ela vem para o primeiro, para ver se dá para a gente fazer junto, tá? Ela falar aqui sobre... A gente falar sobre ideia sobre a teoria evolutiva, ok? Então, para não ficar tão longo, tá? Eu vou encerrar essa aula 10h05. Então, eu vou falar mais 5 minutinhos. Aí, eu encerro a aula de hoje. Beleza? Deixa eu ver. Que horas acaba a aula de vocês? 10h20. Tá, 15 minutos antes. Então, Tom, a gente vai falar sobre teorias sobre a origem da vida, tá? Que é o módulo 2 do livro de vocês. Turma, ó, recadinho para vocês aqui. Módulo 2 vai cair na avaliação, viu? Vai ter questões na avaliação para vocês do teoria sobre a origem da vida. Mas o professor, o que vai cair? Aqui, ó. Essas duas teorias também vão cair aqui, ó. Teoria da biogênese e teoria da abiogênese. Vai cair para vocês. O que mais que vai cair, professor? Vai cair sobre evolucionismo? Vai cair umas duas questões lá sobre evolucionismo. Tá? Mas quando vai ser, professor? Março. Segunda semana de março. Tá bom. Ok? Cadê a canetinha, meu Deus? Eu me perco aqui. Então, vamos lá. Vou falar sobre a origem... Teoria sobre a origem da vida, tá, pessoal? A primeira teoria que eu vou falar aqui para vocês... Claro, antes de nós falarmos lá sobre evolucionismo e criacionismo, ano passado vocês estudaram, a gente fez debate em sala de aula, né? Foi até bastante interessante lá, com a participação, lembro do David, Maria Luísa, né, que saiu, o João Vitor, né, ele era novato, falou bem lá, o pessoal gostou, né? Eu lá, quando a gente conversou lá de alguns, né? Então, aqui, depois a gente vai falar sobre evolucionismo e criacionismo, mas bora falar primeiro sobre a teoria da biogênese ou geração espontânea. Turma, ano passado, alguns alunos, quando caiu na avaliação para eles erraram simplesmente porque eles confundiram. Eles pensavam, né, que geração espontânea é diferente de abiogênese, tá? Então, aqui, ó, quando você vê lá na questão, porque tem questão que coloca geração espontânea ou abiogênese. Por exemplo, vai ter A e B. Estou dando um exemplo lá. Se tiver A e B, na A está abiogênese. Na B tiver geração espontânea, você já elimina A e a B, porque é a mesma coisa. É a mesma teoria, tá? Então, a teoria da abiogênese é a mesma da geração espontânea. E o que a geração espontânea fala, pessoal? Ela fala que o ser vivo originava da matéria bruta, tá? Que as espécies, os seres existentes, eles surgiam, ó, espontaneamente da matéria inimaginável, da matéria bruta, né? Ó, o Jean-Baptiste von Helmont, o que o Van Helmont falava? Né? Que ele tinha a receita, da geração espontânea. Qual era a receita dele da geração espontânea, ó, de ratos? O Van Helmont, por exemplo, ele falou que lá há muito tempo, né? Muito tempo mesmo, ele falava assim, ó, que se você pegasse um cesto de roupa suja, você jogasse um pouquinho de farelo de trigo, determinado alimento lá, aquela mistura de roupa suja, farelo de trigo, pão, aquilo originava um ser vivo. Que ele falava que a partir daquela camisa,
A partir daquele farelo de trigo, aquelas roupas sujas se uniam e formavam um ser vivo. Então, ó, geração espontânea, né? Abiogênese, matéria bruta. Falava-se também aqui, ó, da origem de mosquito. Ah, por que chove e dá tanto mosquito? É só você lembrar, ó, na época, agora, o bichinho da chuva, né? O bichinho da chuva é o cupim. E é a fêmea, tá? Quando você vê, é a fêmea alada. Ela está procurando uma madeira na sua casa, uma brecha para procriar e lá colocar os cupizitos, né? Os cupim lá. Então, quando você vê aquele bichinho da chuva, é a fêmea, ela está procurando acasalamento, ela quer acasalar. Ok? Então, o que ele pensava lá muito tempo atrás, lá na Idade Média? Que, ó, que as gotículas de chuva traziam o carapanã. O carapanã, ele vinha do céu, ele vinha da chuva, né? Você sabe que está diminuindo a temperatura do ambiente. A chuva, né, ela faz com que haja diminuição. E esses bichinhos, eles aparecem, esses insetos, eles vão aparecer porque eles querem procurar abrigo. Eles querem procurar um local mais quente, né? E também tem mais a questão do desmatamento. Você está tirando o abrigo desses insetos, dessas espécies, né, para criar a sua casa. Então, você desmata, cria casas e para lá eles vão. Então, eles pensavam que o mosquito vinha da chuva. Outra parte da teoria biogênese aqui da geração espontânea, para encerrar, era do sapo. Eles pensavam que o sapo ele tinha origem do lodo, da lama, que o sapo ele é originado através da lama. Ah, eu estou vendo aquele lodo lá. Como assim que aquele sapo surgiu da água? Eu vi o sapo saindo da água. Então, quem dá origem ao sapo é a lama. E o que você verificou depois? Claro, você sabe, né? Depois você viu que sim, o sapo, a primeira estágio de vida dele é na água, né? Para reproduzir, ele precisa ir para a água, né? Onde vai misturar lá o gameta masculino e feminino, cai na água, onde acontece a fecundação, dá origem a um girino. Esse girino sofre metamorfose, que dá origem ao sapo, e o sapo sai da água. Então, a teoria da abiogênese, que surgia da matéria bruta, da matéria inimaginada. Ok? Por exemplo, pensa você muito tempo lá atrás, você tinha um cachorro, e esse seu cachorro começou, na ferida dele aqui, começou a ter bichinho. O que você ia pensar? Que através daquela ferida dele, junto com sujeira, junto com pó, junto com qualquer coisa, surgia lá. E claro que hoje você sabe que vem uma mosca, pousa lá e coloca os seus ovos. Mas a teoria da abiogênese, ela acreditava na matéria inimaginada, na matéria bruta, e essa matéria bruta dava origem à vida. Ok? Turma? Então, a aula de hoje, né, ela foi